Olá pessoal, vamos iniciar aqui a nossa videoaula, certo? Com revisão de operações básicas. Então essa é a nossa primeira videoaula. Operações com números naturais, certo? Então a gente vai fazer aqui uma breve revisão de operações básicas com números naturais, certo? Das quatro operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. É, então, vamos ver aí como era o algoritmo da adição, né? Para relembrar. A gente tinha, se você quer somar dois termos, né? Você colocaria aí duas parcelas, né? A primeira parcela, nesse nosso exemplo aqui, é o 330, a segunda parcela, 483. Então, eu vou fazer aqui a soma, né, desses dois valores, 330 mais 483. Aqui embaixo vai ficar a soma ou total, né? Então, a gente soma, né, unidade com unidade, né, 0 mais 3, dezena com dezena, 3 mais 8, no caso aqui dá 11, vai 1 para centena, certo? E aí ficaria 1 mais 3 mais 4, 8 centenas. Então, 813 o nosso resultado, certo? Então, esse é o algoritmo da adição que a gente aprendeu lá no fundamental, certo? Sobre a adição ainda, quais são as ideias associadas à adição, certo? Então a gente tem a primeira ideia que é juntar quantidades, certo? Então, por exemplo, aí, Joana estuda no sexto ano B, em sua escola há 358 meninos e 536 meninas. Então, qual é o total de alunos dessa escola? Então, ou seja, a gente tem que juntar aí as duas quantidades, né, de meninos e meninas. Então, a gente vai fazer a soma desses dois valores, certo? 8 mais 6 aqui, né? 14 vai 1 para dezena, ó. Então 1 mais 5 mais 3, 9. E aí 3 mais 5, 8. Então 894 alunos na escola dela, certo? No total. A outra ideia que é acrescentar uma quantidade a outra já existente, certo? Então vimos que na escola de Joana há 894 alunos. Se 87 novos alunos forem matriculados, quantos alunos a escola passará a ter? Ou seja, eu tinha uma quantidade, estou acrescentando outra, certo? Uma nova quantidade aqui eu já tenho. Então a adição também tem essa ideia. E aí no caso a gente ia somar aí 894 mais 87, certo? Então aqui, né? 4 mais 7, 11. Então vai um aqui para dezena. 1 mais 9 mais 8 dá 18. Então vai um lá para centena, certo? Ficou 1 mais 8, 9. Então 981 alunos, né, passaria a ter com esses novos 87 alunos. Propriedades da adição, certo? Então, propriedade comutativa. O que é isso? A propriedade comutativa, ela diz que tanto faz você somar 10 mais 20, como somar 20 mais 10. Ambos terão o mesmo resultado, certo? Então, observe aqui, eu vou, nesse caso aqui, eu estou somando esse valor com esse, né? 7.476 mais 5.328. Vocês observem que o resultado dá 12.804. E se eu colocar os 5.328 em cima, também não vai alterar o resultado, certo? Então, ou seja, a comutatividade, ela diz exatamente isso, certo? Tanto faz eu somar 5.328 mais 7.476 ou vice-versa. Ambos, nos dois casos, o resultado será o mesmo. A outra propriedade da adição, certo? A associativa. O que é isso? Bom, eu tenho aqui, né, três notas, certo? 10, 5 e 2. Então, se eu somar 10 mais 5 e depois somar 2, vai dar 17. Se eu tivesse somado 5 e o 2 primeiro e depois somar 10, também daria o mesmo resultado, certo? Então a propriedade associativa, ela vem dizer isso pra gente, certo? Então tanto faz eu somar, se eu tenho mais de dois termos, né, numa soma, eu posso somar esses dois primeiro e depois somar o terceiro termo, ou posso somar esses dois primeiro e depois somar o 10. Ambos os dois casos
dará o mesmo resultado, certo? Então a ordem com que eu somo aí não vai fazer diferença. Propriedade do elemento neutro é 10 é o zero, certo? Então 10 mais zero ou 0 mais 10 também é 10, né? Então a gente está usando também a associatividade nesse caso. Beleza, então vamos falar agora da subtração. O algoritmo da subtração é esse que a gente já conhece, né? Então eu estou subtraindo aqui dois termos. Você vai ter o primeiro termo, né, que se chama minuendo, o segundo termo que se chama subtraindo e aqui embaixo a diferença ou o resto, né, que no caso é o resultado da nossa subtração. Lembrando aqui que quando você tem um número menor em cima, ó, 2 menos 5, você tem que pegar uma dezena emprestada aqui, né? No caso aqui, 2 menos 5, eu não posso diminuir diretamente aqui porque o 2 é menor. Então o que é que eu faço? Pego uma dezena emprestada, ó, fica 12, certo? Então 12 menos 5 dá 7. E aí, como eu tirei uma dezena do 7, fica 6 dezenas agora. 6 menos 4, 2. E aí 5 menos 4, 1. Certo? Então tem que lembrar desse detalhe, né? Não pode somar, aliás, não pode subtrair, né? 2 menos 5, colocar 3 ali embaixo, certo? Senão vai dar errado a nossa subtração. E aí tem uma observaçãozinha aqui para vocês. Em naturais, a subtração só poderá ser efetuada quando o minuendo for maior ou igual o subtraendo, certo? Então por isso que aqui nesse nosso exemplo, eu tive que pegar uma dezena aqui emprestado, certo? Relação fundamental da subtração. O minuendo menos o subtraindo é igual à diferença. É equivalente a dizer que a diferença mais o subtraindo é igual ao minuendo. Isso aqui, na verdade, é o que lá no fundamental a gente chamava de prova real da subtração, certo? Então, por exemplo, aqui, se o subtraendo é 95 e a diferença é 37, vamos determinar o minuendo. Ou seja, o minuendo, né, menos 95 é igual a 37. Então, como é que eu faço para descobrir o valor do minuendo? É simples, é só você usar a propriedade inversa da subtração, né, que é a adição. Então, você soma 37 mais 95, você encontra o valor do minuendo, certo? Então, ou seja, 37 mais 95 é igual a 132. A mesma explicação aqui também, só que agora usando a subtração como propriedade inversa. Se uma das parcelas de uma adição é 89 e a soma é 121, vamos determinar a outra parcela. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma interrogação, né, mais 89. Isso é igual a 121. Como é que eu faço para achar o valor da interrogação? Bom, você usa a propriedade inversa da adição, certo? Então, ou seja, se a interrogação mais 89 é 121, então você pega 121 menos 89. E aí você vai encontrar, né, que essa interrogação seria 32, certo? O mesmo também aqui nesse terceiro exemplo, considerando que n representa um número natural, vamos determinar o seu valor, sabendo que n menos 8 é igual a 15. Bom, então, propriedade inversa da subtração é a adição, certo? Então, para encontrar o valor do n, basta você fazer 15 mais 8. E aí você encontraria que o n é 23. Então, ideias aí associadas à subtração, certo? Então, a primeira ideia é tirar uma quantidade de outra, né? Então, por exemplo, Norberto tem 227 reais e vai comprar uma calça de 55 reais. Então, com quanto ele ainda vai ficar? Bom, se ele... Eu vou ter que retirar essa quantidade, né? 55 reais do total que ele tem. Então, ou seja, você vai fazer 227 menos 55. Então aqui está a nossa unidade, né? Ó, 7 menos 5, 2. Nas dezenas, né? Ó, 2 menos 5. Então, ou seja, o 2 é menor. Não pode, né? O que é que tem que fazer? Pega aqui uma dezena emprestada do 2, certo? Então, ó, fica 12 menos 5 igual a 7. Aí, onde era 2, agora vai ficar uma centena, certo? Então, 1 menos
não tem nenhum valor aqui, então só abaixo 1. Então seria R$ 172, né, que iria sobrar para ele. A outra ideia, completar quantidades. Então, por exemplo, Juvenal tem R$ 359 na poupança e quer comprar uma televisão de 600. Quanto falta para ele comprar o televisor? Então, ou seja, eu tenho que ele tem 359, quer saber quanto falta para completar os 600, né? Então, ou seja, completar a quantidade. Então, pega aí os 600, né, e diminui o valor que ele tem, certo? Você vai encontrar o valor que falta para completar esses 600 aí. Então, na unidade 0 menos 9, o 0 é menor do que o 9, então a gente vai pegar aqui uma dezena emprestada. Agora o problema aqui que é 0, então vou pegar também uma dezena emprestada do 6, certo? Então, ó, fica 9 e aqui fica 5, né? E aí fica 10 aqui na unidade, certo? Então 10 menos 9, 1. Agora aqui ficou 9 dezenas, então 9 menos 5 dá 4. E 5 centenas menos 3, 2. Então 241 reais é o total que falta, né, para completar os R$ 600. E a outra ideia é comparar quantidades, certo? Então compare os pontos de Angélica com os pontos dos demais. Então aqui a gente tem a pontuação de 3 pessoas, né, Felipe, Jorge e Angélica. E aí você vai comparar a pontuação da Angélica com os outros dois, certo? Então, o Angélico fez 1895 e o Felipe 1278. Então, fazendo a comparação, né? Quanto a Angélica tem a mais? Então, a gente subtraindo, você encontra, né, aí o valor que ela tem a mais que Felipe. Então, a mesma ideia também aqui na fazendo em comparação com o Jorge. Agora, o Jorge tem mais que ela, né? Então, a gente vai comparar quanto que ela tem a menos que ele. Então, 2.188 menos 1.895, certo? Então, fazendo aí todo aquelas operações que a gente fez aqui em cima, certo? Você vai encontrar aí 293. Expressões numéricas aí envolvendo adição e subtração. Lembrando que nas expressões numéricas, né, com adição e subtração, a gente sempre vai resolver da esquerda para a direita, certo? A menos que tenha chave, colchetes, né, ou outro símbolo. Então vamos aqui. 10 mais 20, né? Da esquerda para a direita. Ó. 10 mais 20, 30. Repete o menos 5. 30 menos 5, 25. Repete o 3. 25 mais 3, 28. No caso, aqui a gente tem um colchete, né? Então, ó, 12 menos 5. Tem que fazer primeiro o que tem no parêntese, depois no colchetes e depois nas chaves, certo? Então, 12 menos 5 dá 7. Então, vai ficar o que? 9 menos 7 dentro do colchete. Então, 9 menos 7 dá 2, certo? Então, vai sobrar agora a chave, ó. 4 mais 2 menos 1, isso dá 6. Aliás, 6 menos 1 ainda, né? Ele só somou aqui o 4 e o 2. Então 6 menos 1 dá 5. Então finalmente sobra o 8 aqui que estava fora de tudo isso. E aí 8 menos 5, 3. Vamos falar agora da multiplicação. O algoritmo usual, né, que a gente costuma usar é esse aqui, que vocês aprenderam no fundamental, eu acredito que foi o primeiro que vocês aprenderam. Né? Então a gente tem dois fatores e o produto que é o resultado da multiplicação, certo? Então 3 vezes 4 dá 12, né? Fica o 2 e vai 1 lá para a dezena. E aí 3 vezes 3, 9, com mais um que subiu, né? Fica 10. Então 102 o produto. Isso no nosso algoritmo aí usual. Se for com dois números, né? Você vai ter que fazer aí primeiro com 4, né? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. E agora com 1, completa com 0 aqui na primeira casa, certo? Embaixo do 8, porque você vai multiplicar agora com o número da dezena. Então 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Então fica dessa forma.
E aí a gente somando tudo, né, vai encontrar 168, o resultado da multiplicação aí de 12 vezes 14. Existe outro algoritmo que é menos comum, mas é bom você saber, que é esse algoritmo aqui, que é o da decomposição, né, por decomposição. Como é que funciona ele? Bom, você vai multiplicar aqui, ó, 10, o 14, né? Tá, ele ia fazer aqui o 14 vezes 12, certo? Então, por exemplo, ó, o 14 é 10 mais 4. Eu fiz a decomposição do 14, né? 10 mais 4. E a decomposição do 12, que é 10 mais 2. Então, eu vou pegar aqui, ó, 10 vezes 2 dá 20. 10 vezes 10 dá 100. E agora com o 4, 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 10 dá 40. Então, somando 20 e 100 dá 120. 8 e 40 dá 48. Então, finalmente, somando os dois, dá 68, certo? Igual o valor que a gente encontrou aqui no método, né, o algoritmo usual, certo? E aí, quais são as ideias associadas à multiplicação? Primeiramente, adicionar parcelas iguais, certo? Então, por exemplo, qual é o valor do telefone ao lado que está sendo vendido na loja, né? 3 de R$ 26. Então, a ideia é o que? É somar 3 parcelas de R$ 26. Então, a multiplicação tem essa ideia aí. E aí você pode fazer a multiplicação usual, né? Você vai encontrar o valor que da soma, né? De 3 parcelas de R$ 26, certo? Disposição retangular, essa daqui é muito importante, certo? Quantas carteiras há nesta sala de aula? É uma disposição retangular as cadeiras, né? Ó. Então você observa que há 5 cadeiras na vertical, certo? Aqui, né? Nós temos 5 cadeiras na vertical e 8 cadeiras na horizontal. Então, para saber o total de cadeiras que há nessa disposição retangular, basta multiplicar aí os dois valores, certo? 8 vezes 5, 40 carteiras aí nesta sala de aula. A outra ideia da multiplicação também é número de possibilidades ou combinações, certo? Então aí tem um exemplozinho pra gente, ó. Numa lanchonete há 4 tipos de suco: laranja, abacaxi, melancia e uva. Eles são servidos em copos de 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Quantas são as possibilidades de escolha ao pedir o suco? Bom, você vê que temos aí 3 tipos de copos, né? E 4 tipos de frutas. Então, quantas possibilidades aí a gente tem disponível, né, para escolher? 3 tipos de copo vezes 4 tipos de frutas, né? Então, ou seja, 12 possibilidades, certo? Ao todo. A outra ideia também é a proporcionalidade, certo? Então, vamos fazer aqui no nosso exemplo, ó. Um rolo tem 50 metros, certo? E aí, se eu multiplicar um rolo por 3, né? Eu tenho 3 rolos. Quantos metros tem 3 rolos? Você multiplica a quantidade de metros que um rolo tem também por 3. Então, ou seja, 3 rolos terá 150 metros. E aí isso vale para qualquer valor, certo? Ó, 3 vezes 5, né, dá 15 rolos. Então, ou seja, quantos metros 15 rolos tem? Então multiplica 150 por 5 também, e aí você teria 750 metros, certo? Então é uma proporcionalidade aí. À medida que o número de rolos aumenta, a quantidade de metros também vai aumentar igualmente. Propriedades da multiplicação, né? 5, a comutatividade. 5 vezes 3 é 15, 3 vezes 5 é 15, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então 10 vezes 3 é 30, 3 vezes 10 também é 30. Propriedade do elemento neutro, né? O número 1, ele é o elemento neutro da multiplicação, porque 1 vezes 5, certo? Então, ou seja, 7 vezes 1 é 7, 12 vezes 1 é 12, ou seja, não alterou em nada. Então, por isso que ele é o elemento neutro.
Propriedade distributiva, 5 vezes 12 mais 25 entre parênteses. Eu posso pegar esse 5 e multiplicar por ambos os números e depois somar, certo? 5 vezes 12 mais 5 vezes 25. Dá a mesma coisa que se você tivesse somado 12 mais 25 e depois multiplicado por 5. Na subtração também vale a mesma regrinha, certo? Tá aí com o 18 e o 13. A propriedade do elemento nulo, certo? Em toda multiplicação que tem o zero como um dos fatores, o produto é zero. Então, ou seja, 6 vezes 0 dá 0, certo? 0 vezes 4 dá 0. Então, todo número multiplicado por 0 vai dar como resultado 0, certo? Porque ele é o elemento nulo da multiplicação. Propriedade associativa, também como na adição, certo? Se você multiplica aqui 6 vezes 15 e depois multiplica por 20, vai ser o mesmo resultado se eu tivesse multiplicado primeiro 15 vezes 20 e depois multiplicado por 6, certo? Então aqui novamente, né, a ordem dos fatores, né, que estão sendo multiplicados não vai alterar o resultado final. Vamos lá para a divisão. Bom, esse aqui é o algoritmo da divisão que a gente conheceu no fundamental, não é isso? 78 dividido por 3, certo? Então você ia buscar, né, um número que vezes 3 se aproximaria de 7. Então, ou seja, 3 vezes que número dá o mais próximo de 7, né? 3 vezes 2, certo? 3 vezes 2 é 6. Então eu vou diminuir 7 menos 6, sobra 1. E aí abaixo o 8, né? Ficaria 18. Então agora 3 vezes que número dá 18 ou chega o mais próximo disso? 3 vezes 6, certo? Que dá exatamente 18. E aí o 18 menos 18 dá 0, né? Então a gente teria como resultado, né, o quociente 26, o resultado da divisão, certo? Então, lembrando aí o número dos termos, né, do algoritmo: dividendo, divisor, quociente e o resto. Quais são as ideias associadas à divisão? Repartir igualmente a primeira, certo? Então, um pai de família quer repartir igualmente 84 balas entre as 6 crianças que frequentam sua casa. Com quantas balas cada criança ficará? Então, ou seja, vai dividir 84 por 6, né? Dividir igualmente, certo? Óbvio que só é possível dividir igualmente se essa divisão for exata. Então, 84 dividido por 6, né? Ó, você vai procurar 6 vezes que número chega mais próximo de 8. Tem que ser 6 vezes 1, né? Não, se for 2, vai passar de 8. Então, 6 vezes 1 dá 6. E aí, 8 menos 6 sobra 2. Abaixo 4. 6 vezes que número dá 24. É exatamente 6 vezes 4, certo? Então, 24 menos 24 vai dar resto 0. É uma divisão exata, certo? Então, o resultado da divisão 14, né? Seriam, no caso aí, 14 balas para cada criança. A outra ideia, medida, né? Ou quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Então, um exemplo aí, em uma fábrica de refrigerante, embalam-se 6 garrafas em uma caixa. Quantas caixas são necessárias para embalar 195 refrigerantes? Então, ou seja, você vai dividir aí os 195 refrigerantes por 6, certo? Já que em cada caixa só vai caber 6 garrafas, não é isso? Então, a gente fazendo isso, você vai encontrar a quantidade de caixas necessárias, certo? Então aí 195 dividido por 6, né? O 1 é menor que 6, então a gente tem que pegar 19, certo? Então 6 vezes 3 é o valor que vai chegar mais perto de 19, que é 18, certo? 6 vezes 3, 18, então 19 menos 18 vai sobrar 1. Então abaixando o 5 fica 15. E aí mais próximo de 15 é 6 vezes 2, né? Que dá 12, certo? Então 15 menos 12 dá resto 3. Bom, essa divisão ela não é exata, certo? Então você usaria aí 32 caixas, né? E sobraria 3 garrafas sem ser embaladas, né?
Essa aí é a relação fundamental da divisão, certo? Quociente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo, né? É a prova real da divisão, certo? Então, se você dividiu aqui 190 por 7 e encontrou 27 no quociente e 1 no resto, então para você verificar se isso está realmente certo, você vai fazer, ó, 27 vezes 7 mais 1 tem que dar 190, né? Se não der 190 é porque a divisão está errada, certo? Então essa aí é a relação fundamental da divisão. Expressões numéricas envolvendo 4 operações. Lembre que a multiplicação e a divisão ela tem preferência, né, na frente da subtração e da adição, certo? Então, onde tiver uma multiplicação, a menos que haja um parênteses impedindo, você vai fazer primeiro a divisão ou a multiplicação. Então, aqui, por exemplo, dentro do parênteses, a gente tem 18 menos 2 vezes 24 dividido por 3. Como eu tenho que resolver da esquerda para a direita, mas a multiplicação ela tem preferência, né, na frente da subtração, certo? Então a gente vai ser obrigado a multiplicar primeiro, nesse caso. Então, ó, 2 vezes 24 dá 48. Continuo dentro do parênteses, né? 18 menos 48 dividido por 3. Ainda tem uma divisão, então a gente vai fazer primeiro a divisão, ó. 48 dividido por 3, 16. Então 18 menos 16 dá 2. Finalmente o 20, né, vai poder operar aqui fora do parênteses. Então 20 menos 2, 18. Certo? Do outro lado aqui a gente tem dois parênteses aí, certo? Ó. Esse aqui, né, 6 vezes 5 menos 2, e esse outro. Então, fazendo aqui primeiro, 6 vezes 5, 30. Desse lado eu vou ter que dividir primeiro, né, porque aqui é uma subtração. Então, de 6 dividido por 4 dá 4. Aí aqui você já pode fazer, né, a subtração. Pode fazer aqui a subtração e depois a soma. Então, 28 dividido por 14 dá 2, e aí finalmente 2 vezes 2, 4, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira parte aí da aula de revisão, certo? Até a próxima videoaula. Até mais.